Boa noite, pessoal. Vamos entrando aí devagarzinho. Oi, Oi, Ju, boa boa noite. noite. Tudo Que bom? pra... Tudo ótimo, que prazer você ter aceitado o meu convite para a gente falar aí um pouquinho Imagina. dessa época da vida aí, das mulheres que são, às vezes, ficam tão conturbadas, né, Aham. Ju? Eu que agradeço o seu convite. Ai, não, esse tema, quando eu vi sua live lá com o doutor Zanetti, eu falei, nossa, eu preciso também fazer uma lá no meu, porque é uma demanda Que muito bom grande que que a você gente gostou. tem disso no consultório e às vezes, né, são muitas dúvidas e até os nossos colegas psiquiatras muitas vezes têm dificuldade, né, em relação a alguma medicação e outra, e você que já está aí tão antenada, né, no tema, tem sempre muito a acrescentar para a gente, né? Que Ah, tem até legal. um blog, né, Ju, de o Sentir Tem. Materno. Como é que surgiu o Sentir Materno, Ju? Sentir Materno surgiu em 2018. Existia na época um grupo do Facebook que era só para mães médicas. Era isso. Ah, Aí eu participava do grupo e aí acabou que tinha uma das administradoras, chama Juliana Parada. É uma hum. psiquiatra lá de BH. Ô, Mônica, você tá me vendo direito? Porque tá travando um pouco pra mim. Tá travando? Às vezes tá travando. Deixa eu tirar do Wi-Fi aqui. Ju? Oi, pronto. Pronto. Meu Wi-Fi aqui é uma ladainha. Ah, Então resolvido. E aí, a Juliana Parada, que era a moderadora, uma das administradoras desse grupo, escreveu um capítulo de um livro de emergências psiquiátricas, e ela falava da parte de dependência química, se não me engano. Eu escrevi também um capítulo para esse mesmo livro, sobre o atendimento de emergência de gestantes e puérperas. Aí hum. um dia ela recebeu o livro, foi lá ver os capítulos e viu meu nome e lembrou que eu fazia parte do grupo, né, desse grupo de Facebook. E aí ela me Ah, procurou, a gente começou a conversar e aí ela descobriu também que tinha uma outra psiquiatra em Brasília, não sei se você conhece, a Aline Borsato, que eu acho que já também, ouvi falar. ela Ah, também trabalha nessa área. E aí a ideia surgiu com nós três. Nós três hum, começamos. E o objetivo, eu nunca mudei o objetivo, que é fazer textos, escrever com embasamento científico sobre a hum, maternidade puerpéria. Né? Então, assim, a ideia não era ser só mais um blog de mãe, era ser um uhum. blog com informação científica. Então, a ideia é o quê? Pegar estudo e traduzir para que as pessoas entendam o que acontece nesse período, o que os estudos mostram, medicação, consequência da doença, é isso. Mas, o ano passado, a Juliana Parada, ela encabeçou um outro projeto, porque ela é super empreendedora, a cara dela fazer Tá. isso. E aí, em BH, ela abriu o Sentir Mulher, junto com a Daniela Bittar, que é uma psicóloga de lá, que é fantástica. Eu até fiz uma live com ela. E aí, elas Hum. montaram esse serviço. Então, Sentir Mulher é uma clínica em BH, completamente voltada para mulher gestante puérpera. É uma clínica multiprofissional, é super legal, já fui lá para conhecer. Elas fizeram um congresso ano passado, que foi maravilhoso. Então foi Acho aí que eu que. lembro de você ter comentado desse congresso comigo, não foi? Acho Então, que eu você fui. comentou. Então, elas fizeram um congresso super legal, assim, com bastante tema, um monte de palestras, super completo. E Uhum. aí ela se voltou aí para o Sentir Mulher. E a Aline, que eu falei, né? A Aline também acabou dando uma parada no Sentir Materno, que ela foi tocando aí os outros empregos lá que ela resolveu seguir para Brasília. Então, desde o ano passado, eu estou tocando aí o Sentir Materno, escrevo no blog e tudo. Aí agora ele tá só comigo.
E eu super recomendo. Tem muitas atualizações lá no Sente Materno. Eu gosto bastante dos textos que você escreve, né? Então, Obrigada. é um amparo bem importante, né, para os pacientes que às vezes, muitas vezes, fica tão tensos, né, quando estão Aham. tomando medicação e vão engravidar, ou então já estavam tomando medicação e engravidam no meio do Engravidar. caminho e geram um estresse muito grande, né? E É. atualmente você atende mais pacientes desse público, gestante, puerpério, como é que está o seu consultório atualmente? É misturado, né? Eu tenho dois consultórios. O aqui de São Paulo, ele é muito voltado para gestante puérpera. Acho que a minha maior demanda é essa. Agora tem o Alphaville que é bem misturado. Eu, na verdade, eu atendo tudo. Só não atendo criança e Uhum. dependente químico, né? Mas o resto eu atendo homens, tudo. Mas a menina dos olhos é a perinatalidade. E fala para a gente um pouquinho aí da perinatalidade, dessa, como que a gente pode manejar um pouquinho essa mulher, como que a gente pode acalmar essa mulher, o que os estudos têm dito a respeito das medicações. Então, é muito difícil esse período, né, Mônica? Mesmo para quem planeja, deseja uma gravidez, está num momento de vida super favorável para isso, já é difícil, já é um desafio. Então, o que é mais comum é perceber uma ambivalência entre as pacientes. Então, aquela sensação de que está feliz porque engravidou, mas ao mesmo tempo vem o medo, não sabe se fez uma escolha certa, talvez devesse esperar um pouco, não sabe o que vai acontecer, se vai dar conta de tudo que vai mudar. Então, a ambivalência afetiva eu acho que é o sentimento mais comum na gravidez e no puerpério, tá? Então, isso a gente já tem que acalmar as mães falando que isso vai acontecer. E não quer dizer que você é uma mãe ruim, que está rejeitando seu filho, nada disso. Isso E quando a acontece gente pontua isso, né, Juliana, a pessoa fica tão mais leve, né, tira pesos das costas, culpas, né, que às vezes a pessoa calada fica remoendo, tipo, eu não poderia estar pensando isso, esse pensamento está vindo, né, e quando alguém, um médico especializado na área, vem e coloca, não, isso é super normal, tá tudo bem você pensar isso, não quer dizer que você vai ser uma mãe ruim, né, já faz com que essa pessoa tenha uma conexão diferente com a gravidez, né? Sim, claro. É porque as pessoas acreditam que por uma mulher estar grávida, ela está feliz. E uma coisa não é sinônimo da outra. E as Uhum. mulheres entendem que, então, já que todo mundo pensa assim, elas têm que estar felizes com a gravidez e não pode reclamar de nada, ainda mais se é uma gravidez tranquila, que está evoluindo bem, o bebê está desenvolvendo normal. Então, aí que não pode reclamar mesmo. Mas se a gente for pensar em outros aspectos É. da vida, qualquer decisão importante vem junto, né, com essa ambivalência. Não é só a gravidez. Então, assim, às vezes mudar Uhum. de emprego. Eu devo ir, não devo? Será que é uma boa decisão? Eu vou casar. Será que eu devo casar mesmo? Como vai ser? Será que não é melhor esperar um pouco? Será que a pessoa acerta? Então, assim, essas decisões importantes da vida sempre vêm acompanhadas de ambivalência. E com a gravidez é evidente que não ia ser diferente. Eu acho que o período da vida que você assume maior responsabilidade, né? E depois que o bebê Uhum. nasce, aí para sempre. Então, é de se esperar que incertezas virão, medos virão e vai precisar lidar com isso. E o problema é que as pessoas têm vergonha de falar porque vão ser julgadas. Então, aí que mora o problema. Por isso que quem está cuidando dessa mulher tem que ter uma postura muito ativa para chegar e realmente perguntar o que está sentindo. Porque dificilmente elas chegam falando. Quando Uhum. chega pra gente, né, Mônica, que são os psiquiatras, é porque elas já vêm adoecidas. Então, é mais fácil elas falarem isso. Mas, de qualquer maneira, tem que ter essa pergunta, tem que partir da gente. Mas o Uhum. ideal é já o obstetra acompanhar isso, fazer essa pergunta para ver o que realmente essa mulher está sentindo e conseguir acalmar. Uhum. A maioria das mulheres passa pela gravidez sem um enxoval emocional. E isso eu falei, a gente conversou bastante nessa live que eu fiz com a Daniela Bittar. Então, assim, o Ah, enxoval não é só comprar bora e decorar o quarto, que é importante, é lógico, não estou falando que não é, mas tem que ter essa preparação psíquica para a maternidade, que isso dificilmente uma gestante faz. Então, geralmente elas vão absolutamente despreparadas para o parto, para o puerpério, tem uma coisa ilusória, romântica, que vai dar tudo certo, que vai ser linda, que vai se conectar imediatamente com a criança,
vai ser o maior amor da vida assim que o bebê nascer. E não é assim. Né? Até esse vínculo com o bebê, ele demora um pouco para ser construído, como qualquer relação humana. Então, também ir com a expectativa que vai sentir esse amor materno incondicional que todo mundo fala assim que o bebê nascer, é frustrante, porque nem sempre acontece. Então, as mulheres É um também precisam, amor que precisa ser construído também, né, Juliana? como qualquer relação humana, né? Não dá para esperar que você vai amar uma pessoa assim de imediato. Além disso, quando você está grávida, você fica imaginando como seu filho vai ser, né? Você tem que imaginar coisas boas, é lógico. Só que a hora que o bebê nasce, é o bebê real, não é aquele bebê que você imaginou. E aí você vai ter que dar conta de uma criança que não sabe manifestar direito exatamente o que quer, você vai ter que ir traduzindo o choro, vai ter que aprender a amamentar. Então, assim, até você realmente se conectar com o seu bebê, é um processo demorado, não é imediato. Não é mesmo. Então, assim, tem que ter paciência, tem que ter persistência, tem que ter ajuda. Suporte social, eu acho que é de tudo que a gente pode fazer, a gente vai falar de medicação, tudo isso, mas sem suporte social, as coisas funcionam muito pouco. Então, o suporte social é alguém conseguir suprir a necessidade da mulher. É isso. Pode ser o marido, pode ser a babá, pode ser a mãe, pode ser, enfim, quem tiver, a tia, a irmã, quem tiver com essa mulher e perceber o que essa mulher precisa. Então, assim, ela precisa de horas mínimas de sono. A privação de sono, por si só, já acaba com o humor. E para quem já tem uma tendência à depressão, ansiedade, isso vai desencadear algum episódio aí, ou piorar, né? Ou já tava, e aí piora no pós-parto. Ela vai ter que ter horas mínimas. Ela vai ter que sentar para comer. Quando ela estiver no limite, alguém vai ter que intervir e falar: não, foge um pouquinho, vai lá, tenta descansar, que eu assumo isso. Então, isso é o suporte social. Falaram que tá sem som, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Ué. Tá sem som para mais alguém aí? Se tiver, avisa que a gente vê o que pode fazer aqui de diferente. Mas eu tô te ouvindo direitinho. Tá. Aí você estava falando do suporte social para a mulher poder dormir, para a mulher poder comer, para a mulher poder se cuidar um pouco. Tomar um banho decente. Parece besteira, né? Mas quem tem um bebezinho em casa sabe que isso acaba virando luxo. Você conseguir tomar um banho de 10 minutos. É isso, né? E aí vem a questão da amamentação, que é muito desafiador. A amamentação é persistência. O bebê não nasce sabendo mamar, a mulher não sabe amamentar. Então, ali, os dois vão ter que aprender. E aí a amamentação funciona com a persistência, com técnica de amamentação. Então tem que aprender isso, não vai ser uma coisa instintiva. E vai doer no início, tem fissura, tem tudo, tem a privação, né? Então, assim, o momento que o bebê está dormindo, a mãe durante o dia, por exemplo, ela poderia estar dormindo, mas aí ela vai ter que estimular um pouco a saída do leite para produzir mais leite. Então, assim, é muito cansativo. Né? Então, assim, a maternidade tem um cansaço físico e mental tudo ao mesmo tempo. Por isso que é um momento tão difícil para a mulher. E aí, as que já têm uma tendência, já tiveram depressão no passado, ansiedade, a chance de piorar é muito grande. Porque a gravidez não é período protetor para nada. Ao contrário, mesmo se a mulher está tratando, ela tem uma chance aí de recair. E se ela Havia um mito, né, Juliana, antigamente, de que gravidez protegia das doenças ou amenizava as doenças, esses transtornos psiquiátricos, e hoje isso veio abaixo, né? Muito pelo contrário, é até um fator de gatilho, né? Exatamente. E se a mulher estava em tratamento e ela para a medicação, tem uma chance 5 vezes maior dela ter outra crise. Então, o tratamento de gestante puérpera, a gente sempre vai pesar risco da doença pelo risco da medicação. A gente nunca vai estar isento de qualquer risco. Então, a primeira coisa que o médico tem que levar em consideração, que a paciente tem que saber, que a família, o obstetra, é isso. Então, vamos tentar ver qual o risco é menor. É isso.
O que não é fácil, né? Falando assim, parece que é uma continha de matemática, você segue um protocolo e tá resolvido. É claro que não. Uhum. Estudo com antidepressivo, Mônica, só perde para estudo de uso de vitamina na gravidez. Então, você procurar, você entra lá no PubMed, você procura antidepressivo, gravidez e pós-parto. Vai sair páginas e páginas e páginas com estudo falando isso. Então, Aham. outra dificuldade é você saber qual estudo vale a pena você se basear. Né? Às vezes, a Uhum. escolha de estudo também não é tão simples assim. Então, você tem que entender que método os autores do estudo usaram, o que eles incluíram. Né? Então, tem que considerar se a mulher usou droga. A gente sabe que paciente psiquiátrica tem uma tendência maior a fumar, usar bebida alcoólica, usar outras drogas. Tudo isso vai influenciar no desfecho da gravidez. Saber se ela Uhum. tomou metilfolato, que também protege contra a malformação. Uhum. Saber se é obesa, que também é um fator de risco para as doenças. Se tinha diabetes já antes, se estava bem controlado. E a grande dificuldade é saber o que é da doença e o que é da medicação. Então, Uhum. isso é o mais difícil para os estudos falarem, tá? Assim, tem estudos que são longos, tem um número muito grande de paciente que vão considerando todas essas questões que eu falei, e aí a gente consegue confiar e vai se baseando para tomar uma decisão. Uhum. Então, eu acho que a gente vai acabar falando mais de depressão e ansiedade, que é o mais comum, né? Uhum. Mas a gente sabe que, por exemplo, a depressão, casos moderados, evidentemente casos graves, a primeira indicação já é medicação. A primeira indicação já é o tratamento medicamentoso. Casos mais Uhum. leves, pode-se tentar a terapia e mudança do estilo de vida primeiro. Mas aí tem que ver Uhum. se vai funcionar, se a paciente tem acesso à terapia, se tem condição financeira para isso. Se não tiver, aí a indicação também já é da Medicação. medicação, né? Por que isso? Porque a depressão, as complicações obstétricas da depressão vai incluir parto prematuro, bebê nascer com baixo peso, uma chance um pouco maior de aborto. Então, tudo isso a gente tem que considerar. O quanto Uhum. vale a gente esperar o desenvolver da depressão na gravidez. Então, na verdade, é uma corrida contra o tempo. Assim, enquanto você conseguir deixar a paciente o melhor possível próximo ao parto, tá ótimo. Por quê? Porque se as coisas vieram ruins na gravidez, a chance de piorar no pós-parto aumenta muito. Então, assim, Uhum. 50% das mulheres que deprimem no pós-parto já começaram a depressão na gravidez. Então, Interessante. por isso que essa nomenclatura depressão pós-parto também não é mais usada. A gente fala depressão Uhum. perinatal, para lembrar que gestante também deprime. Então, a perinatalidade é o período que vai englobar tanto a gravidez quanto o puerpério. Na Uhum. psiquiatria, a gente considera puerpério até o primeiro ano de vida do bebê. Então, assim, Uhum. todo esse período, a mulher vai estar nesse período de perinatalidade. Entendeu? Entendi. E aí, uma paciente sua que já está estabilizada com alguma medicação e está planejando engravidar, você chega a mudar? Quando você muda a medicação? Quando que você tenta um outro esquema medicamentoso ou você mantém? Né? Como que você acalma essa paciente que escuta de várias fontes de que ela não pode tomar medicação e tentando engravidar? Né? Como que é esse diálogo com essa paciente, Juliana? Primeiro, assim, antes de decidir como vai ser o tratamento, eu já explico que qualquer gestante tem o risco de ter um bebê mal formado em torno de 4 a 5%. Isso Uhum, independe se essa mulher fuma, bebe, usa qualquer medicação, foi exposta à radiação. Isso é um risco uhum, basal, que qualquer mulher sofre esse risco, tá? uhum, E os antidepressivos, eles não estão relacionados com o aumento do risco de malformação. Teve aí no passado uma dúvida, um alerta em relação à paroxetina. Outros estudos provaram que não tinha um risco aumentado de malformação cardíaca. Então, assim, a classe dos antidepressivos, ela é considerada segura
e sem aumento do risco de malformação, tá? Uhum. Mas não tem um aumento maior também de aborto, antidepressivo não está relacionado com isso. Tem alguns Uhum. estudos que falam que até pode aumentar um pouquinho a chance de parto prematuro e o bebê nascer pequeno para a idade gestacional, mas parece que o risco da doença é superior ao risco da medicação, tá? Isso é uma das orientações que eu costumo dar para os meus pacientes, né? Se a gente for botar na balança, o adoecimento vai ter muito mais risco do seu bebê nascer prematuro, né? Ou com baixo peso, do que a medicação, se você estiver bem controlada e usando a medicação. Então, se a gente botar na balança, o benefício do tratamento é infinitamente melhor do que correr o risco de uma mãe deprimida, né? E que aí sim não vai conseguir se conectar com a gestação. Certeza, certeza, e nem com o bebê depois, né? Porque Uhum. a prevalência da depressão na gravidez não é baixa, em torno de 15%. Mas em 2012, a Fiocruz fez um estudo aqui no Brasil que mostrou que até 25% das mulheres gestantes no Brasil deprimem. Então não é Caramba, baixa. Só para fazer uma muito comparação, alto. então, diabetes gestacional fica em torno de 10, 12%. Então é Uhum. muito maior do que diabetes gestacional, que todo mundo vai atrás e faz exame durante a gestação para saber se tem ou não. Porque essa parte Uhum. mental é muito negligenciada, né? Uhum. E qual que é a pior consequência da depressão na gestação? É a depressão pós-parto. Aí sim, eu estou usando esse termo depressão pós-parto, porque eu estou realmente falando que depois do parto, esses sintomas tendem a piorar e a se intensificar. Uhum. E o suicídio é a principal causa de morte materna, tá? Caramba. Então, gestantes e puérperas também se matam, né? E é Isso é uma uma... informação que não é muito verbalizada, né, Juliana? Não. Quando a gente vê uma notícia, né, de que a mãe se matou, matou o bebê, claro que é impactante e realmente é muito violento, é muito triste. Mas as pessoas também têm a impressão que como tem um bebezinho, como que não tá feliz, por que vai se matar? Mas é a principal causa de morte, é o suicídio. E já estamos nesse mês, né, de setembro, que é o mês, o setembro amarelo, né, para prevenção do suicídio. A gente não pode Uhum. esquecer delas também, que elas também são um grupo aí vulneráveis ao suicídio. Uhum. Houve uma pergunta aí para trás, Juliana, perguntando quais os fatores de risco para depressão no pré-natal. No Qual a pré-natal, causa, né? Isso é. o principal fator de risco é já ter deprimido antes, em algum momento da vida. Tá? Esse é o principal. Então, se chegou uma mulher, uma gestante, você sempre vai perguntar a história, o antecedente dela, se teve algum tratamento já psiquiátrico ou não, algum sintoma, algum episódio depressivo ansioso no passado. É o principal fator de risco é esse. E aí entra Uhum. também gravidez que não foi planejada, não está sendo bem aceita, desejada. Não que Uhum. toda gravidez que não foi planejada vai evoluir para uma depressão e para uma não aceitação. É claro que isso não acontece. E sempre Uhum. pode mudar. Então, às vezes, uma gravidez que foi muito bem planejada, quando ela acontece, por algum motivo, a mãe pode passar a rejeitar. Então, isso Uhum. não é imutável. Isso pode acontecer com qualquer tipo de gravidez ao longo do período todo. E aí também entram aqueles fatores de risco que são próprios da psiquiatria, né? Então, assim, pacientes que têm dificuldade financeira, menor escolaridade, vivem em área de violência, vítimas de abuso sexual, de violência doméstica, é sempre o grupo mais vulnerável. Isso não muda Uhum. na gravidez. Agora, a Uhum. causa. Na psiquiatria, acho que já posso estender à medicina, a gente não consegue falar exatamente a causa, né? Uhum. Tem Como um único fator, né? não existe, né? Não existe em doença nenhuma isso. E fora que depressão nem é doença, é uma síndrome, né? Porque Uhum. ela é sistêmica, ela vai ter repercussão no corpo inteiro, né? Então não dá para falar que é uma única doença. Uhum. E tem a causa genética, então são pessoas que têm algum componente genético, então é muito mais comum uma pessoa deprimir se ela já tem algum outro deprimido na família. E os fatores Uhum. ambientais.
né? Então, que entra, inclusive, nessas questões do fator de risco. Questões assim, ter pessoas que são mais reativas aos acontecimentos da vida, conseguem lidar menos com os problemas, tudo isso também vai tender a desenvolver algum transtorno mental, né? Mas, via de regra, acaba sendo a causa da depressão perinatal, seria as mesmas, os mesmos fatores que depressão em qualquer outra fase da vida. Nem muda critério diagnóstico. Então, uma depressão pós-parto, perinatal, desculpa, ela vai ter os mesmos sintomas do que aquela lista do DSM, né, que a gente segue para fechar o diagnóstico. São os mesmos sintomas de depressão em outra fase da vida. E aí fica até o questionamento. Então, será que é uma doença diferente mesmo? Né? Não dá para ter certeza. E como que a gente pode diferenciar, Juliana? Porque assim, quando a gente sabe que quando a mulher engravida, né, há um boom de mudanças hormonais, né? Há aquela questão do enjoo constante, o sono que altera, né? Tem mulheres que têm insônia, outras que ficam com sonolência demais, tem mulheres que ficam mais irritadas, tem mulheres que tomam nojo de tudo quanto é coisa da casa, tem que jogar tudo fora, né? Então, tem essa labilidade emocional, ficam muito mais sensíveis a pequenos estímulos, né? Como que a gente pode estar atenta a essa mulher e suspeitar que é um caso de depressão e não simplesmente sintomas próprios da gravidez? Então, mais difícil é saber isso, que é normal do que não é. Então, são alterações fisiológicas, essas mudanças hormonais, que pode causar tudo isso. Então, é normal a gestante ficar mais irritada, mais lábil, mais chorosa. Tem essa alteração do sono, que dá muito, que é totalmente hormonal, uma sonolência absurda. A concentração diminui muito, então o foco piora. Querida progesterona. Fica aquela coisa da lentificação. Isso aí pode durar, costuma melhorar no 8º mês do pós-parto, mas pode durar até uns 2 anos. Então, mulheres se cobrem menos depois que o bebê nascer, não se cobrem a mesma funcionalidade. Já na gravidez, você já não vai render como antes. Já na gravidez você fica mesmo. E aí a dificuldade é essa, saber o que é normal do que é patológico. E aí o que a gente pensa assim para uma depressão? É aquela coisa assim da intensidade e do tempo. Então, assim, você está triste na maior parte dos dias, né? Isso que você vai realmente suspeitar. Ficar mais desanimado de outro não é depressão. É uma reação normal que todo mundo sente, vez ou outra, uma tristeza quando acontece alguma coisa. É preocupante quando assim, não, a maior parte do tempo eu estou triste, não tenho prazer em nada, tudo é muito difícil. Tem essa questão da sonolência que às vezes é difícil. Esse é um parâmetro muito difícil de você conseguir usar para saber se é depressão ou se é uma alteração normal, uma reação fisiológica, essa questão hormonal. Questão do apetite, claro que é muito difícil de ser avaliado também, né? As mulheres tendem, lógico, a ter aumento do apetite, mas mesmo assim tem gestante que perde muito apetite, inclusive emagrece. Tem que pensar, é obrigatório pensar em perguntar sobre o pensamento de morte. Igual eu falei, elas não estão protegidas disso, então é fundamental pesquisar. Basicamente, Mônica, você vai seguir os mesmos critérios que você faz para pesquisar depressão em qualquer pessoa na gestante, é isso. Aí, tem uma ferramenta, que eu falo muito dela, que eu gosto muito, que é uma escala para rastreio da depressão. Então, o nome dela, assim, é a Escala de Depressão Pós-Parto de Edimburgo. Ela foi criada em 1987. E apesar do nome ser pós-parto, a gente também usa na gravidez. Então, não é exclusiva para o pós-parto. E aí, ela faz um rastreio. Então, ela não vai dar um diagnóstico. Mas, você responde uma escala super rápida de ser preenchida. Em menos de 5 minutos, você termina ela. Não precisa de nenhum profissional de saúde para orientar, é auto-aplicável, só a mulher pegar, ler, tem assim, nos últimos 7 dias, como você se sente? São 10 perguntinhas, a mulher vai respondendo. No final tem uma somatória e vai ter, tem uma nota de corte, que eu uso a 10, a partir de 10 é muito sugestivo que tenha depressão, precisa ir para o psiquiatra para realmente avaliar se é ou não. É uma escala pouco Seria usada. interessante incluir essa escala, né, Juliana, nas consultas
de pré-natal, né, na Certeza, obstetrícia, né? certeza. Às vezes evitaria um adoecimento e consequências muito piores depois, se isso já fosse Sim, antenado logo no começo da gestação, né? sim. E é legal porque é uma escala muito fácil de ser aplicada, então também não tomaria muito tempo da consulta. Se a gente pensa, por Uhum, exemplo, na consulta do obstetra no SUS, a gente sabe que eles têm um tempo muito reduzido. Então, que às vezes não uhum, dá para ver tudo. Mas com uma escala dessa já na mão, é muito mais fácil. Então, pontuou uhum, e caminha para o psiquiatra. Né? A coisa fica muito mais dinâmica, não vai perder tempo na consulta dele e vai conseguir dar uma assistência muito maior. uhum. No meu blog eu disponibilizei a escala, então tem lá um post falando assim de rastreio para depressão. E aí a mulher entra, só responder que já vem uma contagem automática e vai falar se tem algum, se está sugestivo de depressão ou não. Então, de novo, é um Uhum. rastreio, não faz diagnóstico. Tá? Bacana, bacana, ótimo. Então já fica a dica e eu vou copiar essa dica. Isso. E aí eu não respondi sua pergunta, né? Comecei a falar, falar. Você perguntou o que eu faço com uma gestante, se eu medico, medico, tiro, troco. Aham. E qual medicação você opta para começar? Isso. São vários cenários, tá? Então, assim, É. não tem uma resposta certa para essa tua pergunta. Então, como qualquer tratamento psiquiátrico, é tudo muito individual. Então, por exemplo, Uhum, chega para mim uma gestante, tá deprimida pela primeira vez, nunca fez tratamento anterior, nunca teve depressão, e aí a gente conversa, eu considero que sim, vale a pena colocar medicação, porque a depressão dela é moderada, então os riscos da doença superam os riscos da medicação. O que eu vou escolher? Eu vou escolher a medicação que tem mais estudo, que é a sertralina, sem dúvida nenhuma. Né? Tem mais uhum, estudo falando da segurança dela. Vou chegar em dose para remitir. Outra coisa importante, se é para tratar, é para tratar direito. Esse negócio de dar um pouquinho só, porque não pode dar muito, uhum, é o pior cenário. Porque você continua com o risco da medicação e continua com o risco da doença. Então, é um tratamento que faz o menor sentido. Então, é para tratar, vamos tratar uhum, direito, tentar alcançar a remissão ou o mais próximo possível disso. Tá? Então, a missão uhum, é essa. E vou acompanhando. Se ficar bem com a medicação, eu vejo se vale a pena otimizar, se não, enfim, aí é do acompanhamento e eu não tiro. Não é porque o bebê o nasceu, neném nasceu. continua bem, eu não vou tirar de maneira nenhuma no pós-parto. Nós vamos Uhum, manter, depois que o tempo passar, tem esse período de manutenção que a gente faz com qualquer paciente, e aí lá na frente a gente começa a reduzir e tenta sem tirar, lógico, sendo o primeiro episódio, não tem por que não tentar tirar a medicação da paciente. Agora, chega uma paciente para mim com vários quadros prévios, já em tratamento, tomando a medicação X lá que ela toma. E ela falasse para mim, não, eu tô ótima com essa medicação. Tá? Vamos supor que é uma diferente da sertralina, que é a mais conhecida, que tem mais estudo. Eu tô ótima, tô remitida, tô vindo super bem. Eu não vou mexer. Essa paciente tá bem. E a classe dos antidepressivos é considerada segura. Então, inclusive os duais. tem azoto tricíclico, ela tem os duais, claro que tem menos estudo falando. Mas eu não Uhum, tiro de maneira nenhuma se a paciente está vindo bem. Não vou fazer isso. perfeito. Tá? Pior momento é você ficar mexendo em medicação de quem está bem na gravidez e no pós-parto. Pior momento é esse. Uhum, Então, não vou mexer e se precisar, se tiver uma piora dos sintomas, alguma coisa, de novo, eu vou otimizar e tentar alcançar de novo a remissão, tá? uhum, Agora, essa mesma paciente, né, que eu falei que chegou super bem. Se já teve vários episódios prévios, eu não vou nem tentar reduzir a dose, tá? Porque a gente sabe que depressão recorrente é crônica e a indicação de tratamento por bastante tempo. Né? Eu não gosto de falar que é para sempre, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a medicina ao longo dos anos. Né? De repente vem aí uma coisa inovadora que vai tratar de vez a depressão e pronto, é a solução. Mas o que a gente tem até o momento é isso. É uma doença crônica uhum, e vai precisar de tratamento por bastante tempo. Agora sim, chega uma mulher, teve um episódio na vida, vem em tratamento e fala para mim assim: ah, eu tô bem assim, tô ótima. Há 3 meses. É muito pouco tempo de manutenção para eu querer mexer. Então, também, de novo, eu não mexo. Agora, o melhor cenário, qual seria? Planejamento gestacional.
tá? Que a grande maioria das mulheres não faz. Então, assim, quando descobre que tá grávida, quer ir corre para ver o que tá acontecendo. Então, o ideal, assim, por exemplo, chega uma mulher para mim que está em tratamento psiquiátrico e que deseja engravidar. Então, ela fala para mim, não, eu comecei esse tratamento, nunca tive nada de depressão, outros episódios, tive uma vez, tô tratando, tô bem, tô remetida há 1 ano e quero engravidar. Eu vou tentar tirar a medicação dessa mulher, porque ela teve um episódio único. E aí eu vou tentando desmamar, tirando devagarzinho e vou vendo. Se ela conseguir ficar aí, manter esse bem-estar por 3 meses, 4, 5, 6 meses, eu falo, ótimo, engravida sem tomar medicação. Quanto menos, melhor. Eu quero que vocês tenham que ter critério para tirar a medicação. Na maioria dos casos, não vale a pena correr esse risco, porque a doença realmente é muito pior do que a medicação em si. Entendi. Teve uma pergunta: quais medicações que são terminantemente proibidas para gestantes e lactantes na psiquiatria? Assim, tem algumas medicações que realmente fazem muito mal ao bebê, que é o caso dos anticonvulsivantes. Tá? Então, vou dar alguns nomes, que são os mais comuns, que é o ácido valproico e a carbamazepina. Até isso é mais uma questão na Europa, assim, que tem uma pergunta que eles fazem, assim, por que mulheres em idade fértil tomam ácido valproico, tá? Então, o ácido valproico é uma medicação com risco de malformação imensa, chega a 10%. Então, eu tinha falado que o normal é 4, 5, o ácido valproico está em 10. Além de, então, as malformações, assim, espinha bífida, tem uma face bem característica do bebê que foi exposto ao valproico, e uma associação gigantesca com o autismo. A carbamazepina também tem essas associações, retardo mental, tudo, só que é um pouquinho menos que o ácido valproico. No entanto, também é uma medicação considerada teratogênica. Então, assim, realmente essas medicações deveriam ser proibidas. Mas eu tô falando isso do ponto de vista psiquiátrico. É diferente de um neurologista que usa essa medicação com uma paciente epilética. Aí é outro cenário, né? Porque tem pacientes que só respondem ao ácido valproico. E aí você vai deixar uma gestante convulsionando ou você vai dar o ácido valproico? É um dilema, é muito difícil. Mas na psiquiatria tem que ser tentado ao máximo a não prescrição do ácido valproico. A pergunta aí, e o topiramato? Topiramato tem pouco estudo. Eu não uso porque o nível de evidência é muito baixo. Uma coisa importante também, Mônica, não é pensar nessas medicações só no momento que engravida. Muitas delas interagem com o anticoncepcional. Um exemplo é o topiramato. Tá? Diminui a eficácia, né, do anticoncepcional. Então, topiramato, carbamazepina, ácido valproico, fenitoína, todas essas medicações vão diminuir a eficácia. Então, mulheres que estão tomando essa medicação têm que ficar atentas e fazer uma dupla proteção. Então, pode tomar anticoncepcional, sabendo que a resposta não é tão boa, e vai precisar usar um outro método para proteger, para não engravidar. Que eu não aconselho que engravide tomando essas medicações. E o paciente que é bipolar ou esquizofrênico, a esquizofrênica, quais são as medicações que a gente pode entrar com mais tranquilidade para esses pacientes? Foi até uma pergunta aí que passou para trás. Os antipsicóticos são seguros, tá? Falando nos atípicos, que é uma classe aí que veio depois os típicos o Aldol, clorpromazina, são medicações bem mais antigas, super eficazes, mas cheias de efeito colateral, são seguras. Os atípicos também são seguros. Entre eles, parece que a quetiapina é mais segura porque passa menos para a placenta. Então, assim, nunca usou, precisa usar. Talvez começar com a quetiapina seja uma boa opção. Tá? Inclusive para sono, Ju? Sim, também. Dose baixinhas. Tem muita paciente gestante com problema de insônia, né? E às vezes a gente fica meio de mão atada porque dá para essa paciente dormir. O problema da quetiapina, desses antipsicóticos, é síndrome metabólica, então ganho de peso. Então, assim, se for só por uma questão de sono, eu não uso como uma primeira opção.
Eu uso, por exemplo, a trazodona, que é segura, tem muito menos efeito colateral. Perfeito. Agora, numa paciente bipolar, numa paciente psicótica, é loucura imaginar que você vai conseguir tirar essa medicação e essa paciente vai ficar bem, né? O bipolar também tem um risco gigantesco de recaída e é muito complicado você manejar uma paciente bipolar sem medicação na gravidez. Então, assim, de fato, o risco supera muito da doença em relação ao tratamento. E temos muitas opções seguras. Então, não é porque está gestante que tem que ter medo de tratar, proibir tudo, tocar o terror na mulher, que eu vejo isso com muita frequência, que muito psiquiatra faz isso, não pode tomar nada, paciência, espera aí, se vira, e que é um absurdo, né? É um desserviço que se faz com uma paciente dessa. Então, sim. Pediram para você falar do lítio, aproveitando aí que você já está falando do bipolar. O lítio, vamos lá. O lítio também, há muito tempo atrás, na década de 70, ele era considerado super teratogênico, uma associação muito grande com malformação cardíaca. Só que em 94 tem um psiquiatra chamado Lee Cohen, que é uma referência no mundo sobre o assunto. Ele tem um grupo na Harvard. Ele foi revisar esses artigos. E aí ele viu que não era tudo isso também não, que não era para tanto. Então o que ele percebeu? O lítio realmente ele tem uma chance de malformação cardíaca um pouco maior, em torno de 5,6%. Então não era aquela coisa absurda que se achava antes. Então, assim, tem um pouquinho sim, mas não é tudo isso. Agora, tem pacientes bipolares que só ficam bem com lítio. Como você vai tirar o lítio de uma paciente dessa? Outra coisa importante, quando a gente fala em malformação, a gente está falando de primeiro trimestre. Então, os primeiros 3 meses da gravidez, que é quando os órgãos do bebê são formados. Sabe-se assim, quando você tira rapidamente a medicação, no caso estou falando de estabilizador do humor e antidepressivo também, chance de recaída em 2 semanas, principalmente para lítio, estabilizador. Se você retira gradualmente, a chance de recaída fica em torno de 4 semanas. Então você vê que não muda muito. Agora, assim, do ponto de vista prático, uma bipolar, se normalmente 50% das mulheres não planeja a gravidez, na bipolar isso chega a 70%, tá? Então são pegas aí gestantes. Quando a mulher tá grávida, ela descobre logo no primeiro dia, né? Vai levar semanas aí para ela descobrir a gravidez. 6, 8 semanas. Então, assim, ela já tá nesse processo da formação. Se você vai retirar gradualmente, como é a indicação, você faz isso, de repente, você já passou do primeiro trimestre. Então, assim, a formação já foi. Então, até que ponto vale você deixar essa mulher descoberta com um risco gigantesco de ter uma recaída ou para depressão, ou para hipomania, ou para mania, que são os casos mais graves, do que você tirar o lítio sabendo que ela já foi exposta a isso. Eu falo desse jeito como fosse simples, de fato não é. Né? A gestante que toma lítio, ela precisa de um acompanhamento mais de perto. Precisa de litemia mensal, no final da gravidez, quinzenal ou semanal. O bebê tem que fazer um ecocardiograma fetal da 16ª a 18ª semana. Antes do parto, assim, bipolar que toma lítio, não dá para entrar em trabalho de parto. Então, assim, tem que ter um parto muito bem planejado. O ideal é que você tire horas antes o lítio, antes do parto. Porque nem sempre é fácil. Pelo menos 24 a 48 horas, né, Ju? Até um pouquinho mais se conseguir, mas umas 48 já tá bom. Mas não é fácil, né? O bebê, você pode estar em trabalho de parto a qualquer instante. Então, assim, não é uma coisa assim tão simples de ser manejada. Tá? Mas assim, tem que levar em consideração muito a preferência da paciente. Então tem paciente que fala, não, eu não quero parar a medicação porque eu sei como eu fico. Então você vai respeitar isso. Outras falam que querem parar de qualquer maneira. Você vai explicar tudo para ela o que pode acontecer e aí a decisão vai ser em conjunto. Não tem como a gente impor tratamento para ninguém, tá? Eu não estou falando assim dos casos de psicose, que o paciente está absolutamente fora da realidade, aí é uma outra situação, né? Mas assim, via de regra, com a maioria das pacientes que não vêm, pelo menos assim, o dia a dia não é receber psicóticos, você não vai impor tratamento.
você vai conversar com essa mulher explicando tudo que pode acontecer e dar o apoio que ela precisar. É isso. Tem que falar Teve com uma obstétrica. pergunta também sobre, nesse quesito aí, sobre os indutores do sono, né? Nesse ramo aí das medicações. Você está falando do Zolpidem. Zolpidem, né? É. Então, o Zolpidem, ele, falando de gravidez, gestação em si, ele não é problemático, tá? Então, assim, ele não teria uma consequência negativa na gestação. Mas o problema dele é no pós-parto. Por quê? Não que ele passe muito para o leite, não é nem isso. É que o Zolpidem, ele pode dar reações paradoxais. Por isso que a indicação é tomar o Zolpidem na cama. Então, deita, toma o Zolpidem, não levante mais. Por quê? Porque a chance quais são essas reações paradoxais? A pessoa começa a fazer coisas que ela nem lembra. Então, vai comer, liga para alguém, e só vai descobrir tudo que fez no dia seguinte. Mesmo quando toma bonitinho na cama, igual a gente orienta, mesmo assim pode acontecer essas reações. Imagine acontecer isso com um bebezinho em casa. Então é um risco muito grande. Então é por isso que eu proíbo, assim, não quero de jeito nenhum que uma puérpera tome Zolpidem. Mais por conta dessas reações paradoxais e o risco ao bebê, do que pela medicação em si, de passagem para o leite, tudo. Tem tantas perguntas, Júlio, nosso tempo está quase acabando. Selecione as perguntas que você acha mais importante aí, que você não comentou. Dá uma olhadinha aí. Na verdade, as que passaram eu não vi, então vocês me desculpem. Eu tô vendo a última, que eu acho que é importante, que se depressão pós-parto afeta o bebê no futuro. A gente tem assim, que filhos de mães deprimidas não tratadas têm uma chance maior de desenvolver depressão, ansiedade na adolescência ou início da fase adulta. Não tem alteração do neurodesenvolvimento, por exemplo, não são crianças que vão ficar atrasadas para andar, para falar. Não tem retardo mental, nada associado com isso. Tem uma chance maior, sim, de desenvolver a própria doença para frente. Tem alguns estudos que até mostram que essas crianças podem ter um pouquinho de atraso do desenvolvimento por falta de estímulo, que as mães deprimidas não conseguem estimular. Nada que não seja revertido com estímulo adequado. Tá? Então, não terão retardo mental, vão ficar um pouquinho atrasado, mas que depois vai. E tem muito do vínculo afetivo. Né? Uma mãe deprimida não consegue amamentar, não consegue cuidar efetivamente, não consegue estimular, não consegue brincar. Tudo isso é um prejuízo para a relação aí da mãe e dos filhos, que não vai ser só quando é bebê. Né? Isso aí vai ter. Se a mãe não se trata, ela sempre vai ter um vínculo prejudicado com os filhos. E para a própria família, né? Isso dá para estender relacionamento com o marido, com todo mundo, não é só com o bebê. Falando nessa questão de desenvolvimento, teve uma pergunta, mas nem foi aqui, foi de uma ouvinte que me mandou no direct antes da live, né? Que é aquela história de que antidepressivo aumenta a chance da criança ter autismo, que surgiu, teve um boom aí esses tempos atrás e virou uma reviravolta, todo mundo queria largar o antidepressivo. Então, foi um estudo no JAMA, que é uma revista de excelente impacto, uma revista que todo mundo respeita. E aí, o que mostrou esse estudo? Primeiro que teve alguns erros metodológicos, não levavam em consideração, por exemplo, o antecedente familiar de autismo, que tem uma relação genética super bem estabelecida. E aí veio um estudo assim, que os antidepressivos aumentavam o risco de autismo em 85%. Só que esse risco de 85% era de suspeitas feitas pelos médicos de família. Essas suspeitas eram enviadas para o neurologista ou psiquiatra para realmente fazer o diagnóstico. Quando passavam para os especialistas, não tinha aumento significativo dos casos. Então, o que aumentou foi a suspeita por não especialistas. Quando o especialista foi lá, sentou, avaliou, viu como era essa criança, viu que não tinha aumento. Então, na verdade, o que até alguns estudos falam? Que a chance do autismo está relacionada com a necessidade do tratamento. Se a necessidade é porque é a doença, não a medicação em si. Tá? Então, tem alguns estudos que falam isso. Agora, essa parte do neurodesenvolvimento, é claro que tem menos estudos sobre isso. É porque é uma parte mais nova estudada, né? Diferente do uso de medicação na gravidez. Esse efeito aí longitudinal é um pouco mais recente. Tem estudos assim com acompanhamento de 5 a 7 anos,
mas ainda são menos. E o neurodesenvolvimento, ele não é linear. Então, assim, é muito individual. Então, tem os marcos do desenvolvimento, mas isso pode alterar. Então, assim, não necessariamente uma criança de 6 meses tem que estar sentando sem apoio ainda, né? Ela pode ter 7 meses, ela pode começar com 5, né? A pediatria mesmo tem uma tolerância em relação a isso. Então, é difícil ainda o neurodesenvolvimento, avaliar isso é um pouquinho mais complicado. Mas o que os estudos recentes mostram que não teria um dano em relação a isso, nem aumento do autismo. Perfeito. E ou teve uma pergunta também sobre o ECT na gestação. ECT é uma excelente opção, é muito estigmatizada, né, em qualquer fase da vida, ainda mais para uma gestante. Quando precisa de uma melhora rápida, que tem ideação suicida, é realmente um tratamento super bom. O que pode ter de complicação? A principal é parto prematuro. O anestesista tem que controlar essa questão da arritmia fetal. Ele vai fazer isso com monitoramento fetal na hora. Agora, não perguntaram da eletroestimulação transmagnética. Também é uma excelente alternativa para depressão. E aí, às vezes, só com a EMT, né? A sigla. Você consegue melhorar a depressão sem medicação. Né? Tem a questão do custo, não é um tratamento barato. Tem uma frequência muito grande no início. Enfim, tem uns limitadores, mas realmente é bom. Acho que é uma opção, sim, a ser considerada. E para finalizar, Ju, que dica que você dá aí para gestantes ou pessoas que estão pensando em engravidar em relação ao tratamento na psiquiatria? Faça planejamento gestacional. É isso. Então, assim, a gravidez ela não deveria começar a partir da fecundação. Já teria até alguns meses aí prévios. Aliás, essa recomendação, inclusive com o meticolato, né? O ideal é já começar alguns meses antes. Então, 3 meses antes, né? Então, eu tinha um professor na faculdade que falava isso, que a gravidez dura 1 ano, não dura 9 meses, porque 3 meses antes já tem que se cuidar. Então, assim, o ideal seria um planejamento gestacional. Então, essa mulher ir lá, contar a história, ver o que pode fazer, né, ver como vai manejar isso. Esse seria, assim, o melhor dos mundos é esse. E fazer o tal do enxoval emocional que ninguém faz. Então, assim, é ver como que você se identifica com a maternidade, qual é o exemplo de maternidade que você já teve, se você quer seguir, que você não quer, como que você acha que você vai se conectar com essa criança. Isso aí seria lindo se isso acontecesse. E não se cobrar tanto, né? Sem dúvida. Não se cobrar o mito da felicidade a todo custo, que a televisão muita coisa boa, né? Não tô aqui também, não sou pessimista. Né? A maternidade não é nem pessimismo, não. É questão tipo, da gente equilibrar a expectativa com realidade. Exatamente, né? É isso. E quando eu falo, é isso mesmo, para não vir com uma expectativa irreal, que você vai se frustrar, não adianta. Né? Então venha preparada tanto para o melhor quanto para o pior. Que as duas coisas vão acontecer. Né? Não tem ilusão que vai ser tudo bonito. E pedir ajuda, né? Aprender a verbalizar, pedir ajuda, seja do psicólogo, seja do psiquiatra, seja do amigo, né? Porque as coisas realmente podem ser muito melhores nesse período, né? Da gestação, do puerpério, da amamentação, se for conversado, se for acolhido, se for dividido, né, Ju? É o suporte social, fundamental. Toda mulher precisa, mesmo as que não tenham um transtorno psiquiátrico. Então, toda mulher precisa dessa ajuda. Isso daí, não queiram cuidar de tudo sozinha, achando que vai dar conta, porque não é isso. Obrigadão, Ju. Passou voando. Estou aqui, eu fico de olho no horário, que de repente a live acaba a gente está conversando. Já aconteceu várias vezes comigo. E aí vai chegando na hora e já vou falar, gente, vou acelerar. Mas foi maravilhoso, Ju. Acho que ajudou muito o pessoal. Obrigada. Né? Ju, que a gente se conheceu num curso e criou essa amizade aí bacana. Né? Isso. Verdade. Bom, eu fico à disposição, tem o meu blog, @sentirmaterno. Se vocês quiserem mandar, eu não respondi todas as perguntas, se quiserem mandar mensagem por lá, a gente conversa. Beleza. Tá bom? Um beijão, Ju. Obrigadão, pessoal, que participou aí.
E até mais, Ju. Até, boa noite. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau.